Mas, gente, vamos lá. Como que a gente começa? Começa? Então, a gente pode, eu falei na live uma hora brincando que a gente podia fazer esse Comunismo não Passa Fome com a música do Primitivo, se a gente quisesse, né? Mas em um dia a gente pode saber, porque ele fala da parte desde a invasão, da colonização do Vietnã pela França, da neocolonização, né? Até a Guerra de Libertação num geral. Então a gente vai começar um pouquinho pela história, tá bom, gente? A história é um pouquinho longa, então eu vou falar um pouco para vocês. O que acontece? O Vietnã, ele sempre foi uma terra onde houveram muitos invasores. Muitas pessoas que não eram os vietnamitas, que não eram os nativos, que sempre tiveram lá e sempre tiveram... Os vietnamitas sempre tiveram que lutar contra alguém, sempre tiveram que lutar contra invasores, contra algum tipo de invasor. E a gente vai começar em 1850, quando a França se envolve com o Vietnã de novo. Vocês lembram aquele negócio do neocolonialismo, aquelas coisas daqueles livros didáticos, bem pebinha que tá lá, não pebinha, mas bem comum, que tipo, tá lá o mundo assim, que é uma faixa de pizza e tá lá não sei quem dividindo com uma faca e não sei quem pegando um pedaço da pizza. Então, a gente pensa nessa parte da África, mas também acontecia na Ásia também, né? Então, tipo assim, chegou em 1850, a França foi lá e começou a controlar o Vietnã, colonizou o Vietnã. E, tipo assim, fez o que uma metrópole faria em qualquer colônia, né, gente? Tipo assim, você pensa no Brasil, o que aconteceu? Tiraram as terras dos indígenas aqui no Brasil, né? E fizeram engenhos. Lá no Vietnã aconteceu a mesma coisa. As aldeias, mas como não era 1500, né? Era 1850. Tipo assim, existiam muitas aldeias, algumas cidades no Vietnã, mas muitas aldeias do Vietnã era um país muito agrário. E nessas aldeias tinham os chefes de aldeias. Aí eles falaram, tipo assim, gente, a gente vai substituir os chefes de aldeias vietnamitas por chefes de aldeias franceses. E é isso. Aumentou os impostos, aumentou a produção de arroz para exportação. E é isso, né? Tipo assim, colonização. E o pessoal ficava muito puto, né? Deixa eu fazer o seguinte, gente. Vamos lá, agora a gente vai começar a cozinha junto. O pessoal lá no Vietnã não gostava. Não gostava de jeito... Claro que ninguém vai gostar. Agora, gente, a gente vai colocar um pouquinho de água, tá? Pra ferver. Tipo assim, a gente estão ouvindo... Escuta a água, né? Mas assim, a gente começa lá no Vietnã e ninguém gostava de ser colonizado. As aldeias do Vietnã, elas eram muito independentes entre si. Tipo, elas tinham o seu próprio funcionamento. A gente pode até falar que eram, comunas e não sei o quê. E, tinham o seu próprio jeito de produção e tudo. E com os franceses chegando lá e mudando esse tipo de... Ó, gente, isso aqui de água tá bom. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, água. Tá vendo? Água. Aí a gente vai ligar o fogo no baixo, pra essa água vir esquentando. E aí o que acontece? Eles mudando o funcionamento das aldeias, os próprios vietnamitas ficaram com raiva. Que no caso, os vietnamitas, eles eram os indochineses, porque era a Indochina inteira, que é Vietnã, Laos, Camboja, que eu acho que é Vietnã, Laos, Camboja. Eu não sei se tem mais um. Gente, me desculpa, eu não sou bom de geografia. Mas aí o que acontece? Ó, cebolinha aqui. Mas aí o que acontece? Essa época é a Indochina, então não existia Vietnã do Sul, não existia Vietnã do Norte. O Vietnã naquela época, ele era dividido em dois. Não era dividido em dois, entendeu? Vocês pegaram? Ele não era dividido em dois. Mas aí o que acontece? Quando chegou 1900, começaram a surgir alguns movimentos que eles eram os movimentos mais... Olha, gente, a foice. Sim. Que eram os movimentos mais comunistas, digamos assim. Comunistas mesmo. Os comunistas, eles começaram a surgir no Vietnã em torno de 1900. O Ho Chi Minh, aquela grande figura, ele ganhou muita fama nessa época. Porque começaram a haver até levantes contra a França, né? Na Indochina inteira. Estou tomando cuidado, gente. E, o Ho Chi Minh, ele ganhou popularidade nessa época. Houve algumas tentativas de tomada de poder pelos comunistas e tal, mas, no final das contas, elas foram reprimidas pelos franceses. Mas os comunistas, eles ganharam muita popularidade. Ho Chi Minh também, né? Principalmente no norte. Então, antes do Vietnã ser dividido entre... Nossa, não dá certo, não.
Pronto, pronto. Gente, inclusive, deixa eu falar pra vocês. A primeira cebola, a gente pega metade da cebola e a gente deixa por aqui, e a outra a gente corta em pedaços grandes. Então, era pra cortar em pedaços grandes mesmo, tá bom? Não era tipo, meu Deus, você fez muita coisa errada. A gente vem aqui, pega o gengibre e começa a cortar também. Eu vou deixar aqui separado. A gente corta 5 centímetros de gengibre. Gente, a receita tá no Discord. Então, tipo assim, eu não vou ficar falando da receita, falando a história e falando a quantidade da receita. Então, a gente corta aqui o gengibre. A gente deixa ele no cantinho também. Mas aí o que acontece? Lá no Vietnã, na Indochina inteira, começaram a surgir esses movimentos comunistas e eles foram amassados pelos franceses. E essa primeira parte, que é até a Guerra dos Estados Unidos, né, que a gente pega até a divisão do Vietnã em dois, a gente chama de Revolução Vietnamita. E essa revolução ela teve 3 fases. A ocupação japonesa no Vietnã, a volta e a guerra contra os franceses e a divisão do país em 2. Tá? A gente tem essas 3 fases da primeira Revolução Vietnamita. Ah, mas como assim japonês? Como assim? Não era francês? Então, gente, era francês. Só que é o que acontece. Teve a Segunda Guerra Mundial, a gente não pode esquecer de contexto histórico. Ficou lá, a Primeira Guerra não, a Segunda Guerra Mundial. Os franceses dominavam, o Vietnã era colônia francesa até a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar um pouco, eu vou pegar aqui e vou começar a fazer um pouco da receita. Então, gente, a gente vem aqui e a gente vai colocar um caldinho de carne, um tablete de caldinho de carne, 2 tabletes de caldinho de carne na panela, né? Ah, mas porra, caldo de carne pra quê? Eles usam caldo de carne no Vietnã? A receita tradicional, gente, do pho, ela leva 12 horas para fazer, tá bom? Então, o caldo de carne a gente está usando para tentar reproduzir. O caldo de carne, gente, ele tá aqui para substituir. Tipo assim, a gente ia pegar a carne com osso e tudo e a gente ia tipo, colocar no forno e deixar no forno por 12 horas e amanhã a gente voltava, sabe? Só que é melhor não, sabe? A gente vem aqui, a gente corta um pouquinho para misturar. A gente aumenta o fogo também. E, gente, isso aqui, ó, a gente não precisa ter muita pressa não, tá bom? Esse caldo aqui, ele vai indo. E eu vou colocar as coisas na panela e depois eu vou falar um pouco para vocês mais das 3 fases da Revolução Vietnamita, né? Que é a primeira revolução. Vocês podem ver que essa câmera está muito lagada, mas é porque ela é lagada mesmo. E agora a gente vai pegar um negócio aqui que é uma coisa um pouco mais estranha, né, pra gente, né? Que é um molho de ostra. Você mudou a câmera? Molho de ostra. Né? A gente pode usar molho de peixe também, só que eu não achei molho de peixe em Goiânia. A gente procurou Goiânia quase inteira e não achou molho de peixe. Só que, por sorte, eu moro do lado de um mercadinho asiático. E eu fui lá e perguntei, gente, eu quero molho de peixe, eu quero fazer isso aqui. Aí as atendentes falaram, a gente não tem. Aí eu falei, o que eu posso usar para substituir? Aí elas falaram, molho de ostra é muito bom, porque é salgado igual. E esse molho tem uma mistura de salgado e doce que é o tchan, né? Que é o tchan. Então, a gente vai vir aqui, a gente vai abrir. E agora, você mudou a câmera de novo? Mudou, né? Sim. A gente vai colocar 1 colher de sopa desse molho de ostra. Gente, olha o tanto que a consistência desse negócio, ela é bonita. O tanto que esse molho, ele é bonito. Até ele cair, ele demora um pouco a cair também. Ele é uma coisa mais gelatinosa. Aí a gente coloca ele aqui. E ele até demora um pouquinho, ele até tem um pouco de dificuldade para sair. Mas ele é muito gostoso, viu, gente? E agora que a gente colocou a base assim do nosso molho assim, a gente pode colocar as outras coisas, que é a cebola, né? A gente vai colocar a cebola. Pedação de cebola mesmo. Nossa, pedação de cebola. Vocês têm noção? Pedação de cebola, a gente vai colocar o gengibre, né? O gengibre todo. 5 centímetros de gengibre, né? E agora uma coisa que vai ser legal também, que é um pouco diferente, que a gente, né? Que a gente normalmente não coloca. Mude a câmera. A gente vai pegar aqui uma gaze. Eu não vou mostrar para vocês aqui, né? Porque a gente tem aqui a tábua. A gente vai pegar aqui uma gaze, tá, gente? A gente vai abrir uma gaze. E a gente vai colocar
um anis estrelado na gaze. Uma estrelinha. A gente vai colocar canela. A gente vai curtir a canela no meio. Vai colocar a canela. E a gente vai colocar uns cravinhos também. A gente vai colocar uns cravinhos. Aí a gente vem aqui e faz um saquinho, né? A gente pega uma cordinha e amarra esse saquinho. Agora, amarrar esse saquinho eu sozinho é difícil, gente. Então, assim, mas vai dar certo. A gente pega, a gente amarra, a gente dá um nó, né? Olha, gente, aqui, ó. Aí a gente coloca aqui. A gente coloca aqui e esse é o nosso molho, gente. Não, peraí. Ainda não é isso. A gente vai colocar aqui porque a gente não... Esses sabores, eles são muito fortes. Uma pitadinha de sal e uma colher de açúcar, tá, gente? Esses sabores do anis estrelado, da canela, de tudo, é tudo muito forte. Então a gente quer só um pouquinho, sabe? A gente não quer ele o tempo todo. E aí a gente vai colocar aqui e quando der um tempinho a gente vai tirar eles da receita, entendeu? Então, que é um tempinho de 40 minutos. Então, gente, agora vem a hora do tututu. Esse molho aqui, que tá aqui, ele vai ficar aqui por 40 minutos. Agora, gente, ó, tem o timer. É difícil, tá difícil de ver, né? Tá difícil de ver. Mas assim, gente, agora a gente vai deixar lá por 40 minutos e a gente vai fazer o seguinte. Nossa, esse é isso, for? Acabou? Deu de for? Não. O que acontece? Agora a gente vai cortar, pegar o resto dos ingredientes e cortar. Agora, o pho é um rolê, é do it yourself que o cara falou na receita, né? Tipo, a gente vai cortar um monte de coisa, vai colocar um monte de coisa e a gente vai ter um prato vazio no final. E a gente vai saber o que a gente faz. Então, a gente vem aqui cortar a cebola. A gente vai tentar cortar a cebola do jeito vietnamita. Para quem acompanha o Comunista Não Passa Fome há muito tempo, sabe que eu aprendi com a minha amiga um jeito de cortar a cebola vietnamita, né? Não a cebola vietnamita, mas era um jeito de cortar a cebola que chamava vietnamita. Eita, tá todo bugado aqui. Voltou. Que é o seguinte. É a minha amiga, para quem não sabe, para quem é novo na live, né? Ela cozinha mais ou menos, sabe? Ela me ensina algumas vezes, algumas coisas. Eu ligo para ela e ela fala, não, faz isso. O nome dela é Paola. Aí ela participou de uns programas aí, mas ela saiu. Então, tipo assim, ela ensinou esse jeito de cortar cebola para mim. Aí você fala, nossa, gente, que cebola feia, cortada feia, vai colocar isso nessa comida? Não, você deita ela, é difícil porque eu não posso mover a tábua. Você deita ela e você parte ela assim, ó. Não, é melhor do outro lado porque você parte ela assim. E agora você tem um monte de cebolas pequenininhas, tá? Algumas ficaram grandes, mas você tem um monte de cebola pequenininha cortado do jeito fácil, né? Aí agora, gente, a gente vem aqui e a gente vai pegar essa cebola de um jeito muito difícil, né? Porque eu sempre derramo as coisas e a gente vai tentar colocar aqui dentro, né? A gente pode... Tem problemas com cebola? Nos Comunistas Não Passa Fome até agora todos eu tive, né? Não, essa cebola ficou boa. O negócio, gente, é que a gente tem que tomar cuidado. Ah, mas e se eu não gosto de cebola porque eu sempre choro cortando cebola? Gente, afiem a faca. Para você cortar a cebola e você não chorar, você tem que afiar a faca, né? Essa é a dica da minha amiga para vocês. E agora, a gente vem... cadê a cebolinha? Ah, a cebolinha tá aqui. A gente vem e a gente vai cortar a cebolinha. A gente tira a pontinha dela aqui. E a gente corta a cebolinha. Cadê a história, Kinogo? Cadê a história? Calma, gente. A gente vai ter muitos minutos para contar a história, né? Aí a gente vem aqui cortando. Gente, vocês gostaram dessa câmera aí de cima? Eu gostei dela. Eu prefiro ela do que a câmera de lado. Tá, a gente pode contar a história da Revolução, né? Cortando os negócios é um rolê que vai ser rápido. Então, ficou uma cebola, peraí. Ficou uma cebola aqui de baixo que ela tá dando... Vai pro lixinho.
Aí, gente, o que acontece? A gente tá lá no Vietnã ainda, no contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Vocês estão ligados, mais ou menos, pelo menos, o que acontece na Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem lá a Alemanha, que está muito forte, e uma das grandes aliadas da Alemanha é o Japão. E o Japão, ele também tem sua campanha expansionista, e ele exige a Indochina francesa da França, né? Ele fala assim, olha, eu quero a Indochina. Eu quero a Indochina francesa, para mim, e eu vou dominar ela. A gente está derramando? Tá, desculpa, tá? Tá derramando. Só que eu sou meio ruim com isso. Faz tempo, gente, faz tempo que eu não faço comida de passar fome. Mas aí o que acontece? O Japão, então, pegou e começou a controlar a parte lá da Indochina, né? E que a gente vai pegar pela parte do Vietnã e tudo. Alho poró. Estou cortando alho poró, gente. Tá bom? Esqueci de avisar. Aí, tipo assim, a gente vai... Mas aí, tipo assim, o Japão começou a atacar, saquear as vilas. Ele usava a Indochina de tipo, lugar estratégico para ficar lá e tudo, não sei o quê. E nessas horas, começaram a surgir impasses. E os camponeses, eles começaram a se organizar e começaram a querer lutar contra os japoneses, né? E, deixa eu só ter certeza aqui, e em 1942, que estava na época, a dominação japonesa, gente, foi de 1940 a 1945. Em 1942, o professor Guiap, não, como é que é? General Guiap, grande professor de história, né? O que o Primitivo fala na música dele, ele criou, numa das montanhas, o Viet Minh, né? O Viet Minh, ele era camponeses organizados, a maioria desses camponeses sendo comunistas, e eles eram organizados nas montanhas do Vietnã do Norte, né? Que ainda não era Vietnã do Norte, mas era na parte do norte do Vietnã. Então, tipo assim, o que acontecia? Eles se organizavam nessa parte, e eles eram camponeses que eles tinham o apoio de alguns grupos minoritários. Eu acho que era do... Ai, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Não, eu não escrevi aqui qual o grupo minoritário que era. Mas a gente fala grupo minoritário que a gente fala, tipo... Porque o Vietnã, era uma região bem grande da Indochina, e tinham vários povos originários e povos que migraram, sabe? Então, tipo assim, eles receberam a ajuda de alguns povos originários, a gente pode falar assim. E agora, a gente corta um limãozinho aqui. Limãozinho, bonitinho. E... eu vou cortar em 4. E eles começaram eles se organizaram no Viet Minh. O Viet Minh, ele era um grupo que ele não tinha pego em armas ainda, né? Ele ainda estava muito originário ainda nesse rolê de pegar em armas. Mas eles estavam lá e eles fizeram sua resistência. E eles tiveram batalhas com os japoneses. Mas essas batalhas, elas não foram batalhas muito disputadas, assim. Agora a gente vai pegar pimenta, viu, gente? Pimenta é pimenta. Não, pimenta de moça, dedo de moça. Não foram batalhas que os comunistas ganharam e tudo. Foram batalhas, estavam surgindo batalhas lá no momento, né? Aí o que acontece? Aí depois que acabou a guerra... Ah, beleza, por que de 1940 a 1945? Porque acabou a guerra, né? E o Japão perdeu a guerra. E o Japão pegou e tirou a sua ocupação do Vietnã. E quem voltou foram os franceses. Não foi o Vietnã, não ficou. O Vietnã vai ficar para quem? Para os vietnamitas? Não. Ele vai voltar para os franceses, gente. Aí o que acontece? Pô, o pessoal tava puto, mano. Imagina você, desde 1850, você é dominado pelos franceses, você é colonizado pelos franceses, aí vem os japoneses, aí você fala, porra, acabou. Acabou os franceses, temos os japoneses. Os japoneses vão embora, os camponeses eles começam um pouco a se organizar e começar a lutar. Aí voltou os franceses, gente, mas os caras, tipo assim, não era pra ser a gente? Aí, o que acontece agora, gente? Voltou os franceses, pausa na receita, porque agora a gente fez tudo que a gente tinha pra fazer antes desse timer aqui ficar pronto. Vai ter meia hora para essa coisa aqui que vocês agora não estão vendo, ficar pronto, borbulhar. E eu acho que você pode deixar a câmera aqui, tá? Vamos ver se não cai, né? E agora eu vou pegar minha cadeirinha e vou falar um pouquinho para vocês, contar um pouco da história.
A gente vai voltar para a receita, daqui a pouco a receita não está nem perto de estar pronta. Mas a gente vai pegar 12 horas e colocar 12 horas em 40 minutos, né? Então vamos lá, a gente parou nos franceses voltando. Vocês lembram que eu falei que era dividido em 3 partes a Revolução Vietnamita? A segunda parte é a volta dos franceses. Na volta dos franceses, o Viet Minh já estava organizado. Mas não estava organizado do jeito que a gente conhece. Mas já estava organizado. E tipo assim, gente, o Viet Minh, ele também era uma guerrilha. Era um grupo político, mas ele também era uma guerrilha. Mas guerrilha eu já falei um pouco para vocês no Araguaia, mas eu vou falar um pouco mais para frente, porque é um pouco melhor eu falar mais para frente. Mas aí, gente, o que acontece? Segunda fase da Revolução Vietnamita, os franceses voltam e acontece, e o Viet Minh se organiza e acontece a Batalha de Dien Bien Phu, em 1954, que é uma cidade bem ao noroeste lá do Vietnã, em que os franceses eles são definitivamente esmagados, esmerilhados no chão, e eles falam, gente, não dá mais, não dá pra gente ficar no Vietnã, porque esse povo aqui é perigoso. Esse tal de Viet Minh aí, esse tal de Viet Minh, a gente não pode mexer com eles, não. Então eles fazem assim, gente, então o que acontece? Ó, o Genebra, numa dessas convenções aí, vocês podem botar que a Indochina que a gente pode discutir Indochina em Genebra, por favor? Vamos discutir Indochina. Tava lá Viet Minh com Ho Chi Minh, não sei o quê, nananã, todo mundo lá, tamo força. Eles dominaram Hanoi, tá? Hanoi que era a capital do Vietnã, a capital de todo o Vietnã, né? Mas a parte do norte era a cidade mais populosa, mais densa da parte do norte. E, tipo assim, eles olham e falam, gente, ó, é isso, vamos lá. Aí, nesse meio tempo, antes de Genebra, né? O Vietnã, ele foi dividido em 2, né? O Vietnã foi dividido em 2, mas antes de Genebra. Mas o Vietnã não foi dividido em 2 só depois de Genebra? Não, teve uma divisão antes, em que o norte ficou para a China e o sul ficou para a Inglaterra. Só que isso foi por tão pouco tempo, sabe? Isso foi antes da França voltar, se pá. Mas era a China antes do Mao. Aí o Viet Minh foi lá e tinha conseguido dominar Hanoi, e a parte do norte, ela era do Viet Minh, né? E tipo assim, vamos para Genebra. E o que o pessoal queria? O que era o ideal em Genebra? Que era tipo assim, da parte do norte e da parte do sul se unificar. Não existia mais Indochina, já era Vietnã só. Laos e Camboja já são países independentes, entre aspas, mas a gente não vai falar muito deles. E aí aconteceu Genebra. E o que queria Genebra? Genebra queria fazer o seguinte, queria unificar o Vietnã com eleições democráticas, porque, gente, é um país independente. É porque, tipo assim, a França falou, tipo, gente, eu não quero mais, o Viet Minh é um povo perigoso. E os Estados Unidos estavam assim, ó. Os Estados Unidos estavam assim, na orelhinha. Tipo, vem cá, não abandona o Vietnã, não. Ou a gente dá um dinheiro aí. A gente dá um dinheiro para vocês continuarem aí no Vietnã. Não, não quer. Mas por que os Estados Unidos ia querer, gente? Porque, gente, contexto. Depois da Segunda Guerra Mundial veio o quê? A Guerra Fria. Aquele negócio, capitalismo, socialismo, capitalismo, comunismo, né? Tipo, embate. Então, os Estados Unidos não queria perder um outro país pro comunismo. E ele tinha muito medo de que uma revolução, de que um país se tornando socialista, os outros em volta também iam se tornar. Ia dar uma reação em cadeia e todo mundo ia virar socialista. Aí o que acontece? Os Estados Unidos falaram, não, cara, fica lá, França, ajuda nós. Ajuda nós. Não quero ajudar, vou sair, não sei o quê. Então beleza. O que aconteceu? Um cara que chamava Ngo Dien, mas que a gente vai chamar só de Dien, né? Ele ficou com o domínio do Vietnã do Sul, que era, como que era? Era República do Vietnã, alguma coisa assim, que era o nome, né, do Sul. E ele falou, tá, eu fico aqui, o Dien vai ficar e vai dominar o Vietnã e vai controlar o Vietnã do Sul até as eleições que vão acontecer em 1956, que tipo assim, aí depois ia unificar o Vietnã. O Vietnã foi dividido no paralelo 17, o norte ficando para o Viet Minh, comunistas, e o sul ficando para o Dien, capitalista, que na verdade era os Estados Unidos. Porque, beleza, França, você não vai ficar, mas a gente coloca esse general aqui, que é nosso general. Então, Dien, olha só, você vai receber uma ajuda de 200 milhões 200 mil dólares por mês aí, para você conseguir ficar e para você reprimir esses comunistas. Qual que era a ideia, então? O Acordo de Genebra foi
o Norte estava fazendo as coisas dele, o Sul começou a fazer as coisas dele. Porque, no final das contas, ia ter uma eleição e quem ganhasse a eleição ia controlar o Vietnã. Tudo simples, lindo, ótimo. Mas aí o que acontece? O Norte começou a se industrializar, fez reforma agrária, teve uns problemas na parte socialista do Norte. O Norte virou um estado socialista. Eles tiveram alguns problemas, fizeram tipo reforma agrária com gente que não devia fazer. Tipo, tinha alguns proprietários que lutaram contra os japoneses, lutaram contra os franceses, mas eles foram lá e tiraram as terras. Aí eles fizeram uma autocrítica depois e depois as coisas melhoraram. Mas a gente vai falar para o Sul. Aí o que acontece? O Diem fez reforma agrária? Fez. Pô, fez. Mas ele pegou as terras que o Viet Minh tinha tirado dos franceses, tinha tirado dos japoneses e devolveu para os franceses, né? Que não necessariamente para os franceses, mas eram pessoas que eram descendentes dos franceses, que eram as pessoas que eram donas antigamente desses latifúndios. Ele criou comissões, não são comissões, eu esqueci o nome, mas para caçar os comunistas, ele criou... ele começou a tentar caçar todos os comunistas que tinham. Aí você fala, não, gente, então tipo, tinha muita gente, né? Tinha muito Viet Minh ainda no Sul, porque a guerra foi lá. Não. Por quê? Porque nesse acordo de Genebra também foi acordado que a França ia sair do Vietnã e o Viet Minh ia tirar suas tropas do Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ia tirar suas tropas do Vietnã do Sul. Então tinha ficado pouca gente lá, sabe? Tipo, porra, eu moro no Sul, então eu fiquei aqui no Sul, mas todos os meus amigos e todas as armas praticamente voltaram para o Norte, né? Porque a gente vai ter uma eleição. Aí o que acontece? O Diem, ele estava se preparando para atacar o Norte, né? E chegou 1956 e não teve eleição nenhuma, né? Chega 1956, Diem e os Estados Unidos falam, gente, não vai ter eleição. Não vai ter eleição nessa porra. A gente vai tomar conta do Sul e a gente anunciou uma guerra contra o Vietnã do Norte, o Viet Minh, esses comunistas. Mas assim, eram os Estados Unidos contra o Vietnã do Norte? Não. Os Estados Unidos estavam apoiando o Diem, mas era um apoio mais financeiro. Tipo, olha, eu estou te dando dinheiro, eu estou te dando arma. Então você vai lá e você mata esses comunistas aí do Sul pra gente ir pro Norte. Beleza. Eles estavam se preparando. E o povo do Sul estava sendo sufocado. Pelo próprio Diem, pelas investidas pelos soldados, por alguns soldados americanos que já estavam lá. Ah, mas e o Norte? Fez o quê? O Norte fez o quê? Gente, o Norte não podia fazer nada. Por quê? O Norte também tinha acabado de sair de uma guerra. O Norte estava se industrializando. O Norte estava se socializando, né? Então, o que acontece? Olô, União Soviética, China, me ajudem. Por favor, vocês não são os países não alinhados, ajudem a gente contra. Só que eles não queriam ajudar. Não é que eles não queriam ajudar, eles não podiam ajudar. Isso aí aconteceu em 1956, vocês lembram? O que acontece em 1953 ou 52? O Stalin morre. E o que acontece com o Stalin morrendo? Existe uma desinstalinização da União Soviética. Que a União Soviética ela procura uma convivência pacífica com os Estados Unidos no mundo. E o que acontece? Eles não querem ajudar o Vietnã do Norte porque seria... Vocês estão escutando o cheiro? Porque seria um embate direto. Ia ser um embate direto, gente. E não podia ter esse embate direto, porque senão ia ser bomba atômica e Guerra Fria. Contexto de Guerra Fria, né, gente? Mas aí o que acontece, então? China e você, me ajude. Gente, a China tinha acabado de virar a China do mal, mas é do mal certo agora. E, tipo, tava passando pelo primeiro plano quinquenal, ela tava se industrializando. Então, o Vietnã do Norte não podia ajudar o Vietnã do Sul, porque ele também não era tão forte assim. Então, o povo do Vietnã do Sul estava se virando. Eles estavam se virando por lá. E eles estavam reprimindo os comunistas, não. O Diem é bobo, gente. Por que esse pessoal é tão bobo? Eles nem para fazer os negócios certos. Né? O cara toma o poder, o cara fala, gente, sou fodão. Os Estados Unidos estão me ajudando. Eu tenho dinheiro dos Estados Unidos, eu tenho arma dos Estados Unidos, eu tenho a inteligência da CIA, então ninguém pode me parar. Diem fez o quê? O Diem atacou todo mundo que apoiava ele. Porque, gente,
Cara, é meio... às vezes as pessoas têm medo de viver no socialismo, de viver no comunismo, né? Então, tipo assim, existia um negócio que chamavam as seitas religiosas. Seitas mesmo, não é num modo pejorativo. Que eram religiões que era uma mistura entre cristianismo e budismo, que eram tipo, tinha duas seitas, a Hoa Hoa e a Hoa Hao e a Kaodai. Eram duas seitas, eu acho, né? Eu acho que era Kaodai, eu não sei se Kaodai era o nome da seita ou se era o nome da cidade. Essas seitas, elas eram armadas. Elas eram seitas armadas e elas ajudaram o Diem a reprimir os comunistas. Mas aí o que acontece? Essas seitas, elas viviam de saques nas aldeias. Elas não tinham muito como se manter, né? Aí o que acontece? O Diem, depois que ele tomou o poder, ele atacou essas seitas. Ele atacou as seitas, ele atacou as únicas pessoas que apoiavam eles. Então, tipo assim, foi criando uma atmosfera de muito descontentamento com o Diem. E, gente, vocês lembram dos Estados Unidos, ou vocês lembram da França, vocês lembram dos japoneses, vocês lembram da França em 1850? Gente, a gente está em 1950. Passaram 100 anos e ainda tem gente aqui dominando nós, tentando colonizar nós. O Diem, ele acabou virando um francês, sabe? Tipo, ele não se tornou francês, mas para as pessoas que moravam no Vietnã do Sul, ele era uma herança do Estado francês. Ele era uma herança da colonização francesa. Os franceses não tinham ido embora. Então, o que acontece? O pessoal do Sul estava muito puto, estava muito irado. E as seitas, que eram as únicas pessoas que apoiavam o Diem, começaram a não apoiar o Diem mais. Aí o que acontece? Em dezembro de 1960, foi criada a FNL, Frente Nacional de Libertação, como diria o Primitivo, né? A Frente Nacional para a Libertação do Vietnã do Sul. Existe o Vietminh, lá no norte, e existe a FNL no sul. A FNL, vocês lembram quando os americanos chamavam de Vietcongs? Eles chamavam a FNL de Vietcongs, não era o Vietminh. Eles chamavam FNL, que é a Frente Nacional de Libertação. Quem é a Frente Nacional de Libertação? Quem são esses caras? Eles são comunistas também. Vietcong, para quem não sabe, é comunista vietnamita. É tipo a tradução para isso, Vietcong. Mas aí o que acontece? O pessoal da FNL é todo mundo comunista? Gente, não. A minoria, não a minoria, mas assim, não era a maior parte da FNL que era comunista. Os comunistas estavam lá. Os comunistas da FNL eram do Vietminh, que tinham ficado lá no sul e começaram a se organizar. Mas quem que era a FNL? Camponeses, mulheres, velhos, crianças, as seitas religiosas que eram do Diem, que apoiavam o Diem, falou, mano, esse cara atacou a gente e agora a gente vai voltar contra eles. As seitas eram quem, gente? Armados. Eram pessoas armadas. O pessoal do Sul tinha pouca arma. Agora, vocês lembram que eu estava falando sobre guerrilha, que eu ia falar de guerrilha por causa do Vietnã do Norte e tal? Não, a gente vai falar de guerrilha agora. Aquele livro secreto que eu estava lendo na live, que é o Vietnã... não precisa não. Que é o Vietnã, a Guerrilha Vista por Dentro. Ele era um livro que contava a história de um jornalista que vivia no meio da FNL. E eles contavam muitas coisas, tipo, como que era o dia a dia do pessoal da FNL, como era o dia a dia das aldeias, como eram as guerrilhas, como eram os ataques. Então, tipo assim, é muito interessante, gente. E o Diem, ele é bobo, mas ele não era tão bobo assim. A gente fala bobo, esses caras nunca são bobos, tá? Eles são muito inteligentes. Mas aí o que acontece? O Diem, ele virou e falou assim, gente, o pessoal tá bravo comigo, né? Então ele começou a fazer o seguinte, criar aldeias estratégicas. As aldeias estratégicas eram aldeias que Diem tinha criado em volta de Saigon. O que era Saigon? Era a maior cidade do sul do Vietnã, que era a cidade que era mais industrializada, que o Diem estava. Então, tipo assim, ele começou a criar aldeias estratégicas. O que eram aldeias estratégicas? O Vietnã do Sul era um país muito agrário, que nem eu disse para vocês. E nessa parte tinha algumas aldeias. E eles iam lá, o que eram essas aldeias estratégicas, né? Ele ia lá e colocava soldados, que eram soldados vietnamitas do Sul, eram soldados vietnamitas, não eram americanos, eram vietnamitas também, mas que eram soldados do Diem. Aí essas aldeias estratégicas eram o quê? Eram as aldeias que, em teoria, eram de domínio do Diem, que os soldados dele passavam um dia lá, conhecia todo mundo,
não tinha comunista. E a FNL criou aldeias fortificadas. O que seriam aldeias fortificadas? Que eram aldeias com mais presenças de soldados vietnamitas, da FNL, né? Eram aldeias que eram interligadas por túneis e eram aldeias de confiança. Mas esse de confiança é muito entre aspas, gente, porque eu vou falar para vocês. As aldeias, elas não eram muito longe uma da outra, uma aldeia fortificada de uma aldeia estratégica. O pessoal da FNL, os guerrilheiros, eles viviam interligados com o inimigo. Existia um rolê que chamava gestão paralela, que era o seguinte: de dia, as aldeias eram controladas pelo Dien, pelos soldados sul-vietnamitas. E de noite, elas eram controladas pela FNL, sabe? Então, tipo assim, o Dien tinha uma falsa sensação que estava controlando essas aldeias. E, gente, quem tinha nessas aldeias? Camponeses, vietnamitas. Mas eram majoritariamente mulheres, crianças e velhos. Por quê? Todo homem que estava nessa aldeia, ou ele já era soldado do Vietnã do Sul, ou ele estava preso porque ele poderia ser um Vietcong, entendeu? Então, nessas aldeias fortificadas, nessas aldeias estratégicas, que todas elas se interligavam, porque às vezes uma aldeia fortificada podia ser uma aldeia estratégica também, sabe? Dependendo da hora do dia. Talvez elas eram interligadas em túneis, em tudo. Essas aldeias existiam, né? E agora eu vou falar um pouco do papel das mulheres, que era um papel muito importante na Revolução, na guerra do Vietnã, principalmente contra o Dien. Assim. O que acontece? Só tinha mulher, criança e velho na aldeia. E os soldados vietnamitas iam lá e falavam: cadê? Eu fiquei sabendo que tem um Vietcong aqui, fiquei sabendo que tem um soldado da FNL aqui, cadê ele? Não, eles não estão aqui não. Se eles estiverem aqui, foi porque vocês não protegeram a gente. Vocês, soldados do Sul, não protegeram a gente. A gente está aqui, se tem Vietcong aqui, é porque vocês estão fazendo o seu trabalho errado, sabe? Elas falaram assim, às vezes iam atacar, e era a aldeia do Sul. Os soldados também eram do Sul. E tudo isso estava acontecendo no Sul. Então, tipo assim, as mulheres elas tiveram um papel muito importante, principalmente de convencimento. Tipo assim, os soldados iam atacar e elas viravam e falavam: cara, você está atacando a vila do seu amigo, cara. Você está botando fogo na vila do seu amigo, que está também do seu lado. Você podia estar matando a mãe dele, você podia estar matando a irmã dele, você podia estar matando a mulher dele, você podia estar matando a sua mulher, sabe? E aí os soldados sempre hesitavam. E isso era uma coisa muito grande. E tipo assim, as mulheres, muitas vezes, elas iam todas para Saigon, que era a capital do Sul, e faziam manifestações lá. Manifestações tipo, o Dien botou fogo na aldeia, aí todas as mulheres vão lá. Por que eu falo todas as mulheres, gente? Porque não tinham outras pessoas, e elas tomavam essa iniciativa mesmo. As mulheres, elas não eram só, tipo, que esse negócio, elas também existiam na guerrilha. Mas a coisa que se destacou muito foi isso, sabe? Elas irem para Saigon, elas irem lá na frente da prefeitura, na frente do palácio, falavam assim: gente, a gente quer que você reconstrua a nossa aldeia, porque você destruiu. Então, e elas faziam muita parte disso. Enquanto elas iam para fazer a manifestação em Saigon, elas levavam panfletos da guerrilha, elas levavam tudo. Então, tipo, o papel das mulheres na guerrilha foi muito importante. E elas também davam comida, também para os outros guerrilheiros, né? Que também tinham mulheres lá dentro. Tem um capítulo daquele livro lá que eu falei para vocês, da Vietnã, uma guerrilha vista por dentro, que é tipo assim, o cara contando de duas crianças, duas meninas, que são guerrilheiras, que estavam falando: não sei o que, a gente estava lá e a gente jogou uma granada no cara lá, e isso foi tranquilo. Mas o que acontece? Eu vou falar um pouco de guerrilha e a gente vai um pouco acelerar, né? Porque daqui a pouco fica pronto. Como que funcionava uma guerrilha, gente? A guerrilha funcionava da seguinte maneira: os guerrilheiros, eles não eram a força mais armada. Os guerrilheiros, eles sempre estavam em menor número. Então, na guerrilha acontecia muito o seguinte: você queria que o inimigo viesse até você para você atacar o inimigo. Para você pegar, uma das coisas mais importantes era você pegar a arma do inimigo. Acontecia muitas vezes de soldados estarem passando pelas estradas assim e pensarem que estavam sendo atacados por 500, 600 guerrilheiros, mas na verdade eram duas pessoas,
sabe? Que estavam atacando ele. Porque era o seguinte, aconteceu o seguinte, gente. Tô eu aqui, né? Sou um guerrilheiro. Olha aqui, eu tô com a arma aqui. Pô, atirei em você. Pô, atirei em você. Pô, atirei em você. Aí você fala, caralho, 3 guerrilheiros. Não, era só eu. E eu fui de um lado pro outro, atirei. Dei um tiro aqui, um tiro aqui, um tiro aqui. Parece que são 3 pessoas, mas é uma pessoa só. E também tinha muitas coisas, muitas armadilhas. Os próprios camponeses da aldeia faziam armadilhas de tudo quanto é maneira. Mas eu não vou me alongar muito porque, né, o que acontece? Aí os Estados Unidos ficou puto, porque o Diem estava perdendo a guerra, né? Não estava conseguindo nem expulsar os vietnamitas do sul ou os comunistas. 6 minutos? Gente, agora a gente vai fazer o seguinte. Falta 6 minutos, né? E agora a gente pode começar a preparar nosso prato de novo. Ficou mais ou menos, né? Porque agora a gente vai falar da intervenção americana no Vietnã. Nossa, foi isso tudo de live? Você não falou dos Estados Unidos direito ainda? Não. Os Estados Unidos ficou puto com o Diem porque ele não estava conseguindo expulsar os vietnamitas do sul. E aí eles decidiram intervir na guerra pessoalmente, né? Antes eles só estavam mandando dinheiro, armas e não sei o quê. Só que agora eles começaram a mandar, eles vão começar a mandar gente, né? Eles assassinaram o Diem e colocaram outro general vietnamita, mas era tipo um fantoche mesmo. Era um fantoche deles. E começaram a agir de uma maneira maior. Enviavam dinheiro, enviavam armas, mas começaram a enviar muita gente. Que essa é a parte que normalmente a gente conhece mais. Eu acho que tudo que eu falei para vocês aqui agora, muito pouca gente conhecia, né? Agora é o seguinte. A água tá na câmera do fogão? Tá. Aí agora, gente, a gente vai parar de contar um pouquinho a história, porque senão eu vou me bananar de novo. E a gente vai fazer voltar para fazer a parte do prato. Já tá meia hora aqui esse negócio fazendo, né? E agora a gente vai colocar uma aguinha para ferver. Porque agora a gente vai para a parte da montação de prato. Que a gente vai usar o macarrão de arroz, harusami. E esse macarrão de arroz, por que a produção falou, já deu 6 minutos, gente? Porque o macarrão de arroz é um negócio que a gente tem que cronometrar, porque senão ele derrete e desmancha. Então a gente tem que ficar muito atento. E a gente estava querendo colocar o timer, né, junto quando desce o tututu ali, desce o tututu aqui, né? E vai fazer um ASMR de abridinhas. Abrimos um macarrão de arroz. Agora, então coloca. Não, a gente tem que esperar a água ferver. E depois que a água ferver, vai ficar só 2 minutos. Então, quando ficar 2 minutos aqui, eu coloco aqui. Então, agora a gente pode falar um pouquinho mais da história, né? Tem 1 minuto para falar da história. Os Estados Unidos chegou... Não, mas assim, agora, gente, os Estados Unidos entrou para querer expulsar o pessoal da FNL, mas também querendo atacar o norte, né? O norte, não vamos esquecer do norte, ele ainda estava lá. Ele ainda estava, não estava muito dentro da luta, não estava muito por dentro, mas ele ainda estava por lá. Essa ofensiva dos Estados Unidos, como vocês sabem, ela vai ser totalmente, não vai dar certo, vai ser totalmente horrível, vai ser totalmente ruim. Mas na escola, a gente vê muito o que essas coisas aconteceram nos Estados Unidos, né? O movimento hippie nos Estados Unidos, o Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, Across the Universe, todo mundo lá nos Estados Unidos ficando triste porque os jovens estavam indo para a guerra, e o Vietnã. Ó, gente, a gente vai pegar um sacolinho de macarrão de arroz e... o que acontece? A gente sempre vê muito qual que foi o impacto da guerra do Vietnã nos Estados Unidos. A gente quase não sabe, a gente sempre tem aquela foto famosa da bomba de napalm e tudo, mas a gente nunca vê, tipo, qual que foi a gente não sabe qual que foi realmente o que aconteceu no Vietnã. A gente sabe o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Mas aí a gente pode falar mais um pouquinho. E gente, eu não vou falar muito da intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, porque sim, eu acabei de dar uma olhada. As coisas que aconteciam com os outros soldados vietnamitas do Sul aconteceram com soldados estadunidenses. Armadilhas,
as aldeias, e as aldeias, os camponeses e tudo. Existiam coisas muito ruins feitas pelos americanos para os vietnamitas, mas a gente não vai falar muito, porque a gente não quer deixar muito o clima da live muito tenso, né? E deu tututu? Então, gente, o molho, o molho está praticamente pronto, então. Ele já está pronto. A água deu uma derretida. A água deu uma coisada boa, né? A gente vem aqui e a gente tira o nosso negocinho de anis, de tudo. A gente vai deixar aqui do ladinho. Mas a gente pode jogar fora. E daqui a pouco eu continuo falando, tá? Da guerra. E o macarrão de arroz, ele também tá pronto, tá vendo? Essa consistência aqui é mais ou menos a consistência que a gente quer. Muito obrigado, Ierê, pelos bits. Muito obrigado. Aí o que acontece, gente? Agora vai vir a parte da montação, né? Da montação do prato. A gente vai vir aqui primeiro pegar a tigelinha que a gente comprou no mercadinho. A gente vai vir aqui e vai pegar esse macarrão de arroz, esperar sair um pouco da água, né? E vai colocar aqui. Ah, mas deu tututu e você não desligou o fogo. Não posso desligar o fogo, gente. Por quê? Aí, agora a gente vai, como é muito arroz, a gente vai pegar aqui, muito macarrão. Eu vou colocar, vão ser 2 pratos, né? O meu e do KLK. Eu vou tentar dividir um pouco aqui. Você tá nessa câmera aqui? Tá saindo fumaça? Sim, pega a carne. Ah, é verdade, a carne. Ai, gente, a carne. Cadê a carne? Como que vai ser a carne? Eu falei que tinha carne, mas eu não falei nada da carne. Mas a carne que a gente vai pegar é uma carne crua, mas é uma carne cortada tão fininho, que às vezes ela pode quebrar, tá vendo? Olha aqui, por exemplo, ela tá muito fininha. Aí o que acontece? A gente vai, por isso que a gente não se ligou aqui ainda, tá? Porque a gente vai pegar e a gente vai colocar a carne por cima. Vocês vão ver o que a gente vai fazer. Aí agora é a parte do it yourself que eu estava falando para vocês, né? A gente vem aqui e eu vou fazer o meu primeiro. Vou colocar um pouquinho de cebola. A gente pega aqui um pouco de cebola. Carne é de comer? Sim, é de comer aquela mulher. Eu vou colocar um pouco da KLK também. Não, esse aqui vai ser da KLK, esse aqui do lado. Ela gostou muito. E... Eu quero muita folha. Tá, vai muita cebola. A gente vem aqui e coloca... Aí a gente coloca muita cebolinha aqui também. A gente coloca aqui também um pouco de cebolinha. Aí essa parte do it yourself, gente, que eu tô falando, porque se eu não quiser alho poró, por exemplo, eu não coloco alho poró. Tipo, por exemplo, eu não vou botar alho poró no meu, pra ficar diferente. Eu vou botar no da KLK. Eu vou botar um pouquinho de alho poró, porque a KLK olhou assim pra mim. Aí eu vou botar um pouquinho, mas é porque eu queria fazer diferente. Mas aqui, ó, vamos colocar alho poró. E a gente vai colocar uma pimentinha. No meu não, no da KLK a gente vai colocar uma pimentinha. A gente tinha combinado, uma pimentinha. Porque, mano, essa pimenta, ela é arrasadora. Aí a gente vai colocar umas folhinhas aqui também, né? Umas folhinhas. A produção, não, esqueci o nome. Esqueci o nome, meu Deus. A gente coloca umas folhinhas aqui. Ah, e tá lá ainda, sim, tá lá ainda. A gente vai pegando umas folhinhas aqui. Coloca folhinha, gostoso. Você vê o da KLK tá muito mais bonito, né? E a gente coloca uns brotinhos de feijão. Né, gente? KLK quer muito broto de feijão. Vai, vamos colocar brotinho de feijão aqui também. A imagem não tá muito boa dessa câmera, porque a câmera não é muito boa mesmo, tá? Colocamos brotinho de feijão. Agora vem o tchan, né? A gente vai tirar a faca aqui. A gente tira isso aqui porque a gente vai tirar a tauba, né? Ah, você quer que eu coloque a panela em cima da tábua? Tá. Tá. Aí, gente, agora a gente vai colocar as carnes em cima. Nossa, a carne assim... Gente, esse é o tchan, né? Tá mostrando os dois? Tá, né? A gente vai colocar a carne aqui, que esse é o tchan. As carnes, gente, elas estão desmontando. Ah, qual carne? Qualquer uma. Qualquer uma, porque se você vai cortar ela
Gente, olha isso aqui, a carne não tá na minha mão. Se for independente da carne que for, ela não vai ficar dura. A carne não vai ficar dura porque, gente, pra gente cortar essa carne, pra vocês terem noção, a gente teve que congelar a carne e cortar a carne congelada pra dar certo. Agora, a gente vai colocar aqui. Ah, e por que tava aqui até agora? Porque precisava estar muito quente, gente. Precisava estar muito quente, muito quente. Eu vou pegar aqui a luvinha. E sim, eu vou pegar cuidado. Tá muito quente. Sim. A gente vem aqui, a gente desliga o fogo. Aí a gente vem aqui e pega. Esse ficou nosso molho. Aí, gente, esse é o nosso molho. Ele não vai dar para ver muito na câmera, mas agora a gente vai pegar aqui a colher. Tá? Porque tá muito quente, gente. A gente vai pegar aqui o molho e a gente vai colocar em cima da carne. Não sei se vocês estão vendo, mas a carne, ela tá cozinhando. Né? Aí agora a gente bota assim por cima, que a carne ela vai cozinhando. Tem que botar aos poucos para não sair rápido, né? A gente vai encher isso aqui, tá, gente? Então aqui, ó, essa carne aqui, ela já tá cozida praticamente, só a pontinha de lá não tá. Então a gente vem aqui e coloca aqui. E esse era tipo tchan, né? O pho normal é feito assim também. Eu achei um lugar que faz pho aqui em Goiânia, só que eles fritam a carne, porque eu acho que o goiano não ia ser o cara que come isso melhor. Né? Então, tipo, a carne, vocês podem ver, ela tá cozinhando. Ficou pouco molho no final, eu fiz menos molho mesmo, então ele vai estar mais forte. Ó, gente, esse é o seu. O da KLK tá pronto. Peraí, KLK, ainda não, fica aí, vou fazer o meu. Aí, o que acontece? Agora eu vou fazer o meu também. Tá ficando foda. O meu é menos, mas a gente vem aqui e vai fazer o mesmo processo. O molho, gente, ele tá muito, muito quente. Eu queria virar o molho no negócio, mas eu não posso. E aí, o que acontece? A gente vai colocando aqui, né, por cima, assim. Talvez eu vou ter que virar um pouquinho assim. Peraí, deixa eu... Quase. Pra gente cozinhar a carne, conseguir cozinhar a carne direitinho. Coloca a carne no fundo do caldo. Pra Cozinha mais. ela ir continuar cozinhando? Posso. Tipo, ela vai estar, ó, um pedaço de cebola, taca. Né? Então, tipo assim, agora, a carne, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas ela tá totalmente cozinhada. E deixa eu tirar essa coisa daqui. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Mas aí eu vou colocar também de baixo. Aí, gente, o que acontece? Eu vou fazer um prato, né, que come com hashi. Aí eu fiz o quê? Eu vou pegar, vou comprar um hashi, porque eu vou usar um hashi. Faz isso no meu também. Não deu certo, gente. Eu não sei usar hashi. Eu não consegui usar hashi. E o prato com hashi... É hashishi? Não, é hashi. Hashishi é maconha. Ah, tá. Aí aqui, pronto. KLK. Você vai querer o seu hashi? Sim. Ou um garfo escondido também? Um garfo escondido também, gente. Toma aqui sua colherzinha e seu hashi. Toma. E agora eu vou pegar o meu. E agora eu vou experimentar. Antes de voltar a contar um pouco da história, eu vou experimentar para vocês verem aqui. O negócio, o ideal era pegar com hashi. Gente, mas eu não consigo usar o hashi. Eu tentei, mas eu não consigo. Eu juro que eu tentei aprender, mas não deu para aprender. Aí, gente, o que acontece? O molho é muito salgado, então você não precisa de tanto sal. E a gente já colocou sal no molho. Aí agora, gente, a carne está aqui literalmente desmanchando. A gente pega tudo aqui junto no meio, coloca na panelinha.
colher, né, panelinha, coloca umas cebolas por cima, uns brotos de feijão, macarrãozinho de arroz todo e... Peraí, pra não ficar... Hum! Hum. 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 Solta os cachorros, Ana Maria, pelo amor de Deus, porque ficou muito bom. Gente, deixa eu explicar pra vocês. O que é isso aqui? É um rolê que você não sabe se é salgado ou se é doce. Você sente o gosto do gengibre também, você fica, meu Deus, mas você sente um monte de gosto esquisito, porque você sente o gosto da canela, aí você sente o gosto do macarrão, você sente o gosto de tudo. Gente, esse negócio aqui, a primeira vez que você come, você fica tipo, mano, que é isso? Mas depois fica muito gostoso. E ele realmente está muito gostoso. Tipo, a carne, ela tá totalmente cozida, que era quando o cara fez, eu vou falar a verdade pra vocês. Era a minha maior preocupação, essa carne ficar cozida. Eu falei, gente, a carne não vai ficar cozida, vai ficar uma carne esquisita, não sei o que, mas fica boa. Mas, vamos voltar um pouco para a história. Quando os Estados Unidos chegou, a luta continuou igual. Tipo, os soldados sul-vietnamitas, eles só viraram soldados estadunidenses. Porque as práticas eram as mesmas, o jeito de combater era praticamente os mesmos. Os Estados Unidos, ele deu muito dinheiro e ele, na verdade, não conseguiu sair com nada. Tipo, eles eram prejuízo, atrás de prejuízo, atrás de prejuízo, e eles não conseguiam ganhar a guerra. E tinha essas coisas acontecendo, essas pressões internacionais, esses movimentos lá nos Estados Unidos mesmo querendo a paz, querendo que eles saíssem da guerra. E, na verdade, só estava difícil, sabe? Tipo, os Estados Unidos não queriam tomar conta, eles não queriam que o Vietnã se tornasse comunista, obviamente. E eles estavam nessa de mandar dinheiro, de mandar soldado, de mandar dinheiro, de mandar soldado, de fazer uma guerra tecnológica, tipo, com as bombas de napalm que eu falei para vocês, que eram tipo, queimava tudo, queimava a plantação. Eles usavam isso de querer queimar a plantação, queimar a comida das pessoas, né? Então, o que acontece? Só que eles continuavam perdendo. Tipo assim, eles continuavam perdendo. Eles queriam atacar o norte, eles bombardeavam algumas vezes o norte, mas eles não conseguiam nem ter o controle do sul. Em 1968, lembra que a gente estava em 1963, 4, quando os Estados Unidos chegou? Os Estados Unidos chegou mais ou menos em 1965 e começou a levar os soldados. Aí a gente tem aquele todo negócio famoso e tudo, que é o que a gente conhece mais. Mas em 68, a FNL lançou a ofensiva Tet, não sei. Mas o que é essa ofensiva Tet, né? Todos os soldados da FNL, não todos, né? Mas os soldados da FNL atacaram todas as bases americanas e sul-vietnamitas, né? Ao mesmo tempo. Não é mais o Dien, é outro fantoche dos Estados Unidos, mas atacaram tudo ao mesmo tempo. Então, tipo assim, a FNL, ela perdeu essa ofensiva. Tipo, teve muitas baixas, teve cerca de 20 mil baixas. E os americanos falavam, a gente ganhou, a gente conseguiu neutralizar e tal. Mas o efeito psicológico que trouxe era maior, foi uma vitória moral para a FNL, digamos assim. Porque você não se sentia seguro em nenhuma parte do Vietnã do Sul. Você não se sentia seguro. Então, os soldados norte-americanos e tudo, eles já estavam tipo, totalmente doidos, perdidos na cabeça. Porque, tipo assim, você não se sentia seguro em lugar nenhum. E com o tempo, os Estados Unidos foram recebendo mais pressões internacionais, e principalmente próprias americanas. O Nixon não virou mais presidente americano, isso mudou um pouco como é que estava a ofensiva. E no final das contas, aí tipo assim, tava dando ruim, 65, 66, 67, 68 teve essa investida Tet, 69 o Ho Chi Minh morre, né? O Ho Chi Minh, ele morre. E o que acontece? Ele não morre em batalha, ele morre de ataque cardíaco mesmo. E ele deixou um testamento falando que eles queriam que continuasse a guerra e queriam que acabasse a guerra. Aí foi criado uma república do Vietnã do Sul, que é GDR, eu acho,
que foi reconhecida pelos outros estados paralelos, não alinhados, como realmente representante do Vietnã do Sul. E com essas ofensivas, teve mais guerras, os Estados Unidos estavam perdendo, teve muita pressão popular, os Estados Unidos decidem sair da guerra, né? Os Estados Unidos decidem sair da guerra, mas assim, eles não falam que perderam a guerra, eles falam que decidiram só sair, que eles decidiram só não participar mais da guerra, mas eles não aceitaram a derrota. Tanto porque eles nunca colocaram que a guerra foi formalizada, no sentido de... eles nunca falaram, tipo, a gente está em guerra. Eles só começaram a mandar soldados, mandar tropas, mandar não sei o quê. Então teve o Acordo de Paris, em 1974, acho que é assinado o Acordo de Paris, mas o pessoal do Vietnã do Sul estava com medo de ser um outro Acordo de Genebra, só que com outro nome. No sentido que os americanos falaram que ia sair, né? Que falaram que ia ter eleição, falaram que ia ter tudo, mas na verdade eles iam voltar, né? E então o que aconteceu? Tanto o pessoal da FNL, tanto o pessoal do estado lá do Vietnã do Sul, e quanto o pessoal do norte agora, eles invadiram Saigon, invadiram Saigon e expulsaram todos os soldados remanescentes, né? O Acordo de Paris falou, os Estados Unidos tiram as tropas e tira tudo, mas ainda ficaram uns lá. Mas ele falou, tipo assim, eles invadiram em 1975, acho que 30 de abril, o tempo, essa data certinho assim, os Estados Unidos realmente... não, os Estados Unidos não saíram. O próprio pessoal da FNL conseguiu expulsar mais uma vez invasores, dando fim a, tipo, mais de 100 anos de conflito, de invasões e tal. E essa foi a história, gente, das guerras do Vietnã, tanto das guerras da Indochina quanto da guerra dos Estados Unidos. Não não está totalmente detalhado, totalmente de coisa, porque a gente está cozinhando, né? Nossa live vai chegando ao fim. Eu quero falar muito obrigado por todo mundo que colou. 70 pessoas, assim, que a gente teve mais ou menos de um modo orgânico, eu acho que é muita gente. Principalmente para um quadro, assim, que faz tempo que eu não faço. E que está sendo pensado há muito tempo, né? O quadro vem sendo pensado há muito tempo. E só que é legal fazer, eu quero fazer de uma forma mais periódica. Eu li muita coisa, faltou para eu falar muita coisa. E eu queria falar depois, colhem nas minhas lives, tá, gente? Exclamação Discord, exclamação Twitter, exclamação YouTube, todas as exclamações aí, por favor. Eu vou falar isso durante os dias. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem perguntar, tá bom? Como é que era? Eu sei muita coisa bem particular, entendeu? Porque o livro A Guerrilha Vista por Dentro conta várias coisas que aconteceram no momento, conta várias coisas de como que era o dia a dia. Então, tipo assim, vocês podem falar, vocês podem perguntar pra mim, tá? Mas, gente, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que colou, muito obrigado a todo mundo que ficou. É muito trabalho a gente fazer tudo isso, fazer as duas câmeras, fazer isso aqui. Ontem a gente ficou até 2 da manhã porque tava com um problema de delay na live e tudo. Mas é muito legal, compensa muito. Me sigam, subscrevam no YouTube, porque a gente vai ter mais vídeos lá, a gente vai ter mais Comunistas Não Passa Fome. E vocês podem entrar no nosso Discord, exclamação Discord, e darem sugestões de outros Comunistas Não Passam Fome, porque eu não tenho ideia do outro. Mas, gente, fiquem com Deus, leiam Marx, até amanhã. Comunista não passou fome.